Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos nesta aula falar sobre o Teorema de Stokes, né? O Teorema de Stokes é um teorema que relaciona integrais de linhas com integrais de superfície. A gente vai ver o enunciado aí do Teorema de Stokes, a gente vai ver que é uma relação de uma integral de linha relacionado com uma integral de superfície. Mas primeiro, quem que é esse Stokes aqui, o Teorema de Stokes, né? Quem que é o Stokes? Esse daqui, ó, é o George Stokes. Ele é o que dá o nome ao Teorema de Stokes, tá? Só que ele não foi quem desenvolveu esse teorema. Quem desenvolveu esse teorema foi esse senhorzinho aqui, ó, que é o Sir William Thomson, né? Conhecido como Lord Kelvin, né? Esse Kelvin aqui é o mesmo da temperatura Kelvin, da escala Kelvin, né? Esse cara aqui também ele criou, também ele desenvolveu a escala Kelvin para medir temperatura, né? Que era do zero absoluto, né? Foi ele também. E ele pensou nesse teorema de Stokes e mandou uma carta pro teorema de Stokes, né? O teorema dele, né? Ele pensou nesse teorema, nesse resultado, e mandou uma carta pro George Stokes. Falou assim, olha só esse resultado que eu encontrei, né? O George Stokes viu, achou legal, nossa, bem legal esse resultado seu. Aí o que ele teve na ideia? Olha só a ideia do Stokes. Ele pegou esse resultado, ele falou assim, nossa, um teorema que nunca foi publicado, o que eu vou fazer? Vou colocar na minha prova para fazer ver se meus alunos sabem demonstrar. Aí ele colocou na prova dele para os alunos tentar demonstrar aquele teorema. Okay? Provavelmente não se sabe. Provavelmente ninguém conseguiu resolver essa questão, né? Não se sabe se teve alguém que conseguiu resolver. O que se sabe é que ficou conhecido essa questão aí da prova do Stokes. Tanto é que ficou aí o teorema da prova de Stokes. Por isso que é chamado de teorema de Stokes. Porque o Stokes colocou esse resultado numa prova dos seus alunos, tá? Mas quem desenvolveu na verdade foi o Sir William Thomson, né? Que é o Lord Kelvin, né? Então deveria ser teorema de Kelvin ou teorema de Thomson, né? Mas é conhecido como teorema de Stokes. Antes de falar sobre o enunciado do teorema de Stokes, tem duas coisinhas que a gente tem que falar. Primeiro, a gente tem que falar sobre bordo ou de uma superfície, tá? O que é o bordo de uma superfície? É o seguinte, uma superfície, quando eu falei que uma superfície orientável, ela tem duas orientações, né? Que seria uma parte de cima, vamos dizer, e uma parte de baixo, por exemplo, né? Então aqui, por exemplo, essa superfície aqui, ó, se eu pegar cada ponta aqui, ó, da superfície, ela vai ter duas normais, né? No caso, uma normal aqui para cima e uma normal para baixo, né? Então todos os pontos aqui nessa parte de cima da superfície tem aqui essa normal nessa direção dessa daqui, né? Não necessariamente nessa direção, mas eu consigo chegar nas normais andando sobre essa superfície. E do outro lado eu tenho outras normais que eu consigo chegar nas normais para baixo, né? Andando sobre essa superfície. Então isso mostra a orientação da superfície, né? Se a orientação da superfície está o quê? De baixo para cima, nesse caso, né? Ou de cima para baixo. Aí, o que é o bordo? O bordo da superfície seria uma linha que divide essas duas partes da superfície. Se você estiver andando, eu estou andando sobre essa superfície, você vai chegar nessa linha, aí você vai virar e entrar na outra parte. Você está na parte de cima da superfície, você chega nessa linha, você vira, começa a andar na parte de baixo da superfície. E esse daqui é o bordo, ó. Então, no caso aqui, ó, esse daqui, ó, que eu estou desenhando aqui, ó, esse é o bordo dessa superfície, ó. Porque toda essa parte aqui é o que divide ali, né? Você vai andando, você passa de um lado da superfície para o outro, né? Então, nesse caso aqui, ó, tudo isso daqui é o bordo dessa superfície aqui, tá? Então, vai ser importante que a gente vai trabalhar com o bordo, né? Ou seja, a fronteira, também é chamada de fronteira da superfície. Só cuidado, tem algumas superfícies que tem o bordo vazio, ó. Nesse caso, se você pegar essa esfera, se você for andando na esfera, ó, você está do lado de fora da esfera, você pode ir andando para todos os lados, você nunca consegue entrar lá dentro da esfera. Ou se você está dentro da esfera, você fica andando, você nunca vai sair para fora da esfera. No caso de um cubo com 6 faces, mesma coisa. Se você estiver fora desse cubo, você vai ficar andando, nunca vai conseguir entrar. Se o cubo tiver 6 faces, né? Ou seja, quando tem uma superfície fechada, o bordo não tem bordo, ok? Não tem bordo, ou seja, o bordo é vazio. Não tem fronteira. Agora, por exemplo, se eu pegar essa esfera, ok?
O bordo é vazio, não tem bordo. Mas e se eu pegar uma semesfera, só uma metade da esfera? O que a gente tem, ó? O bordo já é essa parte aqui, que é uma circunferência. Então, de uma semesfera, o bordo é uma... ok? É uma circunferência, né? A gente até chama aqui, por exemplo, se essa é a superfície S, né? Esse daqui a gente chama de ΔS, né? O ΔS seria o bordo, né? Como a gente chama geralmente o bordo ali da superfície S. Né? Porque se você está fora da superfície, você está do lado de fora dessa superfície, você passa por essa circunferência, você entra lá dentro. Então isso daqui é a fronteira, é o bordo dessa superfície. Aqui mesma coisa, se você pegar, por exemplo, um cubo e tira só a tampa, só a parte de cima, aí esse daqui, ó, seria o bordo. Opa! Esse daqui seria o bordo, seria a fronteira dessa superfície. Por quê? Porque se você está do lado de fora, você passou por aqui, você entra lá dentro. Ok? E aí, além de falar de bordo, a gente também tem que falar de orientação do bordo. Como que é a orientação do bordo? Lembra que uma superfície tem duas orientações, a superfície orientável, tá? Tem duas orientações. Então, por exemplo, essa superfície, essa aqui, tem duas orientações, para cima e posso ter para baixo aqui também, tá? Vamos pensar para cima primeiro, né? Qual que seria, a gente diz, qual que seria a orientação coerente da fronteira, do bordo dela em relação à superfície? Bom, se a superfície está para cima, como que a gente acha a orientação positiva, que seria a orientação coerente dessa curva, tá? Essa curva tem que ter uma orientação coerente com a superfície. Aí é o seguinte, pensa como pega uma pessoa e coloca ela na mesma posição que está a normal, tá? Então a normal está para cima, ó, ela está para cima também. E ela vai andar sobre esse bordo, sobre essa superfície, ok? E ela tem que manter sempre a superfície do lado esquerdo dela. Lembra que a orientação positiva lá no green tinha que manter à esquerda a região? Então tem que manter a esquerda. Então vamos supor aqui, ó, normal para cima, ela tá para cima. Se ela for andar, ok? Se ela for andar mantendo aqui a esquerda dela, ó, ela tem que andar nesse sentido aqui, ó. Ela tem que andar nesse sentido anti-horário aqui, tá? Essa vai ser a orientação coerente. Só que se a normal não for essa, a normal for para baixo, aí o que acontece? Essa pessoa aqui, ela vai estar de ponta cabeça aqui, ok? Aí para ela manter ainda a esquerda, ela tem que mandar para lá, ó, no sentido horário. Ok? Pensa que a pessoa está de ponta cabeça aqui, ó. Você pega a pessoa aqui, ok? Vira ela, ok? Ó, a esquerda dela está a superfície. Se você virar ela, a esquerda dela continua sendo a superfície, tá? Você virou ela de assim, ó. Só que agora, em vez de ela andar para cá, ela vai andar para lá, tá? Ou a gente pode pensar também, em vez de pensar nisso, a gente pensa às vezes na regra da mão direita lá de física. Como que é a regra da mão direita? É o seguinte, pega a sua mão direita e coloca o seu polegar no sentido da normal. Então a normal está para cima, você coloca o polegar para cima. E aí você faz essa rotação com a mão, para você ver, ó, então se a normal está para cima, ela vai girar aqui, ó, no sentido anti-horário. Agora, se a normal estiver para baixo, você coloca o dedão para baixo, ela vai girar nesse sentido aqui, horário, ok? Então a gente já falou o que é bordo, o que é fronteira de uma superfície e a orientação coerente daquele bordo em relação à orientação da superfície, tá? Agora sim, vamos falar sobre o Teorema de Stokes. Olha só, vamos ler. Seja S uma superfície orientada suave por partes cuja fronteira é formada pela curva fechada C. Então, olha só. Eu tenho o S é essa superfície aqui, tá? E ela tem como bordo, ou seja, como fronteira, essa curva C aqui. Então, foi dito. Tem o S, que é a superfície, e ela tem a curva C, que é a fronteira, é o bordo de S. Ok? Essa é a curva C fechada, simples, né? Suave por partes, com orientação positiva. A orientação positiva seria a orientação coerente com a orientação da superfície, tá?
seja F um campo vetorial. Então, os dois, tanto S como C, estão sobre um campo vetorial. Ou seja, são as sobreações de algum vetor. Pode ser um vetor velocidade, um vetor força, tá? Cujas componentes desse campo vetorial têm derivadas parciais contínuas em uma região aberta do R3 que contém a S. Então, todos os pontos aqui da superfície de S, né? Na verdade, tem uma região aberta ali, que contém o S, que todos os pontos ali, o F, o nosso campo vetorial, tem que ser definido, e além disso, tem que ter derivadas parciais. Okay? Dado tudo isso daqui, o teorema de Stokes afirma o seguinte, que a integral de linha desse campo vetorial F sobre essa curva C é o bordo de S, vai ser igual à integral de superfície, ok? Não do F, mas do rotacional do F, ok? Sobre essa superfície S. Então, olha só o teorema de Stokes, que legal. Você tem uma superfície e você tem um bordo da superfície. A integral de linha do campo vetorial sobre esse bordo C vai ser igual à integral de superfície do rotacional desse mesmo campo vetorial, ok? Mas sobre essa superfície aqui, cujo C é o bordo dela. Okay? Isso é o que diz o teorema de Stokes. Então, às vezes a gente quer isso, só que aí desse lado é mais fácil. A gente muda para lá e resolve por esse lado. Às vezes a gente quer isso, a gente muda para o outro lado de cá, porque esse outro lado é mais fácil, tá? Então, esse teorema de Stokes liga uma integral de linha com uma integral de superfície. E às vezes eu tenho que ver o que eu quero resolver. Às vezes eu quero resolver isso, só que o outro lado é mais fácil. Então, vou lá e resolvo aquele lado. Às vezes eu quero resolver isso e esse é o mais fácil. Beleza, você resolve. Mas às vezes eu quero resolver isso e esse daqui é mais fácil. Principalmente porque aqui, ó, olha só, aparece um rotacional. E o rotacional a gente vai calcular umas derivadas parciais. Então, às vezes eu quero fazer uma integral de linha. E essa de linha é sobre um campo vetorial F. E o campo vetorial F tem lá um raiz cúbica de seno de x à quarta, por exemplo, né? Que aí vai ficar super complicado de calcular a integral. Mas aí quando a gente calcula a derivada parcial, se ele estiver no lugar certo, a gente vai calcular, por exemplo, a derivada parcial dele em relação a y. Aí ele zera. Entendeu? Então esse rotacional, às vezes, dependendo do campo vetorial, se ele tiver umas coisas complicadas nos lugares certos ali, às vezes o rotacional vai zerar aquela parte e vai chegar em alguma coisa mais fácil. Tá? Então por isso que geralmente essa integral de linha acaba ficando mais fácil calcular desse jeito, tá? Se o F for de algumas formas específicas. E isso daqui lembra bastante o teorema de Green. Olha aqui, ó, o teorema de Green aqui, ó. O teorema de Green é essa fórmula aqui, né? Isso daqui é o rotacional de FK. Olha só, o teorema de Green não era uma integral de linha que virava uma integral dupla do rotacional? Olha só o teorema de Stokes. Uma integral de linha que fica uma integral dupla do rotacional, tá? Só que aqui, se for ver, não é bem uma integral de superfície, né? Aqui sim uma integral de superfície. Tá? Mas aqui, olha só, a integral dupla do rotacional vezes o K. Quem que é esse K? Bom, se você pensar bem, como que eu calculo uma integral de superfície? Eu não vou pegar lá o rotacional de F, por exemplo, né? Mas eu vou aplicar esse rotacional de F na parametrização do S, né? E aí eu vou multiplicar lá pelo normal, que seria, por exemplo, o gama T, gama S, por exemplo, né? Okay? Não seria isso daqui, ó? Multiplicar, por exemplo, por esse gama T, gama S? Que seria mais ou menos como se fosse esse K, mas no caso aqui do teorema de Stokes, tá? Então é bem parecido, o teorema de Stokes é bem parecido com o teorema de Green. Qual que é a principal diferença? A principal diferença, eu falei que o teorema de Green funciona para funções aqui, ó, no R2, plano. O teorema de Green é no plano, R2, duas dimensões. Já o Stokes são superfícies, no R3, no espaço. Então essa é a principal diferença. O Stokes é no espaço, enquanto o Green é no plano, tá? Vamos então resolver um exercício do teorema de Stokes, para a gente entender um pouquinho melhor. Ó, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Seja C a curva de intersecção do cilindro, esse cilindro x² mais y² igual a 4, com plano Z igual a 5, orientada no sentido anti-horário.
qual é o valor da integral, essa integral aqui, tá? Essa integral de linha sobre esse campo vetorial aqui, tá? Aí a gente tem o seguinte, olha só, o que a gente tem? Vamos fazer até o desenho aqui, ó. A gente tem um cilindro. A gente tem um cilindro, ok? Que é essa daqui, ó. No caso aqui é 2, né? De raio 2, porque x quadrado mais quadrado igual a 4, 2 ao quadrado dá 4. Então aqui a raio 2, né? Aí a gente tem lá um cilindro. Então esse cilindro sobe até infinito, na verdade, né? Tem um cilindro. Vamos fazer um pouquinho mais baixo aqui. Tem esse cilindro aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar. Só que não é o cilindro. É a intersecção do cilindro com o plano z igual a 5. Aí eu vou pegar lá a altura Z5. Tá aqui, ó. Altura Z5. E aí eu vou pegar o plano nessa altura Z5. Tá? O plano nessa altura Z5, quando você faz a intersecção com esse cilindro, você vai ter essa circunferência aqui, tá? Essa circunferência. Opa, passou aqui. Essa circunferência aqui. É só você pensar, bom, pega um cilindro, ok? Pega um cilindro, corta ele reto. Você vai obter uma circunferência, tá? E olha só, então a gente tem essa circunferência aqui no espaço, ok? Tem lá dentro, ó, uma região, tá? Então eu quero calcular a integral de linha sobre essa circunferência aqui, só a borda aqui da circunferência, tá? E percebe que ela é a borda de uma superfície no espaço. Então a gente pode usar aqui, ó, o Stokes. Então eu posso calcular a integral de linha lá do jeito tradicional, eu vou calcular do jeito tradicional, ou em vez de calcular essa integral de linha, eu posso usar o teorema de Stokes e calcular ele dessa forma aqui, através de uma integral de superfície. Então, em vez de calcular a integral de linha sobre essa linha aqui, eu posso calcular uma integral de superfície sobre a superfície inteira, tá? A circunferência inteira lá, o disco inteiro. Vamos começar calculando a integral de linha. Ó, vamos começar calculando a integral de linha do jeito tradicional, tá? Que seria lá o campo vetorial sobre a parametrização vezes a derivada da parametrização, tá? Vamos parametrizar, ó. Eu vou parametrizar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Eu vou parametrizar só a curva, tá? Só a curva. Se eu parametrizar só a curva, vou colocar até aqui, ó. Só a curva. Se eu parametrizar só a curva, ele vai depender, na verdade, só de uma variável, porque é uma curva. Curva só depende de uma variável, só do θ, né? Como que fica aqui? Vamos colocar um pouquinho para baixo. Como que fica aqui? O rθ vai ser o quê? O x, como é uma circunferência, né? O x vai ser 2 cosseno de θ. Por que 2, professor? Porque o 2 é o raio, né? Não é o mesmo raio de baixo, é o mesmo raio de cima, que é um cilindro, né? Lembra que é uma circunferência? R cosseno, R seno, né? 2 cosseno. No y seria 2 seno. E o z é constante 5, tá? Essa é a parametrização só dessa circunferência. Então vamos lá, vamos fazendo o método tradicional. Aqui eu chamei de R, vamos chamar de gama, que eu dei o nome de gama ali. Então, ó, gama, aqui eu coloquei até t, né? Vamos colocar t então, gama de t. 2 cosseno de t, 2 seno de t e 5. Aí precisa do gama linha. Quem que é o gama linha? Vai ser as derivadas, né? Derivada aqui menos 2 seno de t, porque derivada de cosseno é menos seno, o 2 que mantém. Aqui fica 2 cosseno de t e derivada de 5 é 0. Aí a gente vai precisar do f, vamos colocar de outra cor. A gente vai precisar do f, do campo vetorial, no gama de t. Né? Ó, o gama de t é isso. Então, e essa é f, ok? Aí é o seguinte, ó, esse daqui vai ser
o que vai entrar no lugar do x, então esse x aqui eu vou trocar por 2 cosseno. Esse vai ser o que vai entrar no lugar do y, então esse y eu vou vai virar 2 seno, esse y. E esse é o que vai entrar no lugar do z, tá? Então, ó, o campo vetorial é o seguinte, menos y. Quem que é o y do gama? Seria 2 seno, né? Então vai ficar menos 2 seno. Aí aqui é o x. Quem que é o x lá do gama? 2 cosseno. 2 cosseno. Aí aqui é 3z quadrado. Quem que é o z lá? É o 5, né? Então vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado. Aí a gente vai precisar do f do gama de t vezes o gama linha. Não é isso que a gente tem lá no método tradicional para calcular a integral de linhas sobre campo vetorial? Então a gente vai pegar esse f vezes esse gama linha. Então vai ficar o quê? Menos 2 seno vezes menos 2 seno. Vamos ver. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Seno vezes seno dá seno quadrado. E aqui 2 vezes 2, o segundo coordenado com o segundo coordenado, né? 2 vezes 2 dá 4, cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. E aqui 3 vezes 5 ao quadrado vezes 0 dá 0. Nem preciso colocar, tá? Esse aqui eu já vou ter que colocar o 4 em evidência, que vai ser 4 que multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então vai ficar 4 vezes 1, ou seja, vai ficar só 4. Então essa integral aqui, ó, de linha, vai ser integral de 4. Isso daqui é só 4, tá? dt. O t varia de quanto a quanto? Aqui eu não coloquei, né? Mas no caso o t seria o ângulo, né? Ele vai variar, não é o θ, a gente usa o t aqui. Ele vai variar de 0 a 2π. Tá? Vou até voltar aqui, ó. Que seria o θ aqui, né? Lá eu coloquei t, mas depois eu mudei para... Aqui eu coloquei θ, depois eu mudei para t. De 0 a 2π, né? 0 a 2π é uma circunferência inteira. Então vamos lá. De 0 a 2π. Essa é a variação do t, que é a variável de parametrização. Integral de 4 dt é 4t, substituindo de 0 a 2π. 4 troca o t por 2π, menos 4 troca o t por 0. Esse parte zerou, 4 vezes 2 dá 8π. Tá? Essa daqui, ó, é a resposta. A gente já achou a resposta. Se fosse só resolver o exercício, beleza, resolveu. Mas não usou Stokes, tá? Isso daqui a gente calculou na integral de linha lá direto. Sem usar Stokes, 8π. Por quê? Porque a gente vai mostrar que se calcular desse jeito ou calcular desse jeito, dá o mesmo resultado. Ok? A gente calculou aqui, deu 8π. Será que aqui também dá 8π também? Vamos lá agora ver se vai dar certo aqui a integral de superfície do rotacional. Aqui eu já usei o método tradicional para calcular a integral de superfície, né? Aqui é meu campo vetorial. Lembra que meu campo vetorial eu tenho que fazer sobre, né, a parametrização e depois eu tenho que multiplicar com as derivadas, o produto vetorial, né, entre as derivadas da parametrização. Então, agora, olha o que vai mudar. Vamos até voltar aqui, ó. Voltar aqui, ó. Voltar aqui. Aqui a gente estava parametrizando só a circunferência, só a bordinha. Mas no caso, aqui no rotacional, a gente vai pegar a superfície inteira, tá? Aí a gente tem que parametrizar a superfície inteira, tá? Que é isso daqui tudo, ó. Isso aqui tudo. Aí no caso, a gente vai precisar parametrizar em função de duas variáveis. Deixa eu só lembrar o nome que eu usei aqui para... θ e r, né? Então vai ser θ e r. Vai ser duas variáveis de parametrização, porque aqui já é uma superfície, tá? Aqui, na verdade, era uma curva. Aqui é uma superfície. θ e r, como que a gente vai parametrizar? É igual isso daqui, ó. Percebe que é igual isso daqui. Só que no caso a gente fixou o 2, por isso ficou só a bordinha. Aqui a gente não vai fixar o 2. Aqui a gente vai usar, em vez de 2, o r. E depois a gente vai falar que esse r vai variar de 0 a 2. Aí por isso que vai pegar todo o disco aqui, né? Então vai ficar r cosseno de θ. R seno de θ, ó, bem parecido, né? Nesse caso aqui, né? E 5, no caso R de 0 a 2, por isso que a gente pega todo aqui o disco, e o θ também de 0 a 2π. Essa é a parametrização, tá? Essa é a diferença de parametrizar aqui, no caso, essa curva, no caso a superfície, tá? Aqui a gente tem que parametrizar a curva, aqui a gente tem que parametrizar a superfície. Agora sim, ó, vamos ver se agora tem que dar 8π. Então vamos lá.
A parametrização ficou desse jeito que a gente viu. R cosseno de θ, R seno de θ, 5. Aí se eu calcular, por exemplo, a derivada em relação a θ, o gama θ, que é a derivada em relação a θ, vamos derivar tudo em relação a θ. Derivada de R cosseno vai ficar menos R seno, porque a derivada de cosseno é menos seno. R seno, a derivada vai ficar R cosseno. Derivada de 5 é zero em relação a θ. E aí eu vou calcular o gama linha R, derivada em relação a R. Aqui, ó. R cosseno deriva em relação a R, fica só cosseno. R seno deriva em relação a R, fica só seno. E 5 deriva em relação a R, fica zero. Tá? E agora a gente vai ter que calcular o produto vetorial entre esses dois. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, o produto vetorial. Eu quero o produto vetorial entre o gama linha de θ e o gama linha R, né? Se quisesse colocar, por exemplo, gama linha aqui, né? Vamos lá. Vou colocar IJK. Aí eu coloco aqui as coordenadas do gama θ, que é menos R seno. Vamos colocar o J mais para o lado aqui. R cosseno. E zero. E aqui do gama R, que é cosseno de θ, seno de θ, zero. E a gente vai ter que calcular, ok? O determinante dessa matriz. Vou copiar então as duas primeiras colunas. Agora vamos lá. Aqui, ó. Diagonal principal multiplica, mantém o sinal. Aqui tem um zero, já vai zerar. O J também vai passar por um zero, vai zerar. O K não, né? Vai ficar menos R seno ao quadrado. Então vai ficar menos R seno ao quadrado de K. Deixa eu colocar as setinhas aqui de vetor. Aí vamos fazer no outro sentido, né? O K aqui, ó, vai ficar R cosseno ao quadrado, troca o sinal, vai ficar menos R cosseno ao quadrado de K. O I aqui multiplica, vai dar zero, tem um zero, vai dar zero, e o J vai dar zero. Ó, então zerou tudo I, tudo J. Então o que que vai ter? A gente vai ter que o gama θ vezes o gama R vai ser o que? O I é zero, o J é zero. E o K tem esses dois aqui, que é o menos R seno ao quadrado. Vou até colocar o R em evidência já, tá? O menos R vou colocar em evidência, ficou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ. E seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, ou seja, vai ficar 0, 0 e menos R. Só que aí toma cuidado. Eu posso usar esse vetor aqui, 0, 0 menos R, ele está no sentido da normal. Vamos ver se ele está no sentido da normal, ok? Da superfície. Aí é o seguinte, olha só. A gente está pegando essa curva C, e ela está orientada no sentido anti-horário. Se ela está no sentido anti-horário, quer dizer que a normal do S tem que estar para cima. A normal do S tem que estar para cima, para ela girar no sentido anti-horário, o C, para ficar uma orientação coerente. Só que aqui deu para baixo, tá? Então o que a gente vai usar? A gente vai usar, na verdade, mudar o sinal de todo mundo. O zero não tem sinal, a gente vai usar 0, 0R. Vai mudar o sinal de todo mundo justamente para ele manter. Lembra que na integral de superfície a gente tem que ver a orientação da superfície e deixar coerente, tá? Então vou usar o 0, 0R, tá? Que vai ser esse caso aqui. Agora falta calcular o rotacional e depois fazer o rotacional da parametrização. Vamos calcular o rotacional? Quem que é nossa F aqui, ó? Nossa F vai ser menos YX
menos yx 3z². Vamos calcular o rotacional. Rotacional de f. Lembra que o rotacional de f a gente coloca lá o i, o j, o k. Aí aqui a gente coloca o del x, o del y, o del z. Aí aqui a gente coloca os componentes, né? Primeiro componente menos y, segundo componente x, terceiro componente 3z². E calcula esse determinante, que se quiser fazer pela fórmula zona, pode fazer também. Deixa eu colocar aqui mais alinhado. Del z. Copia as duas primeiras colunas. Aí vai lá. Diagonal principal, mantém o sinal, né? Vou derivar isso daqui em relação a y. 3z² em relação a y é zero, tá? Então, nem vou colocar. Aqui eu vou derivar isso daqui em relação a z. Menos y em relação a z também é zero. Aqui no k eu vou derivar x em relação a x, né? Derivada de x em relação a x vai ser 1, né? Então, é 1k. Aí a gente vem aqui, ó. Lembrando que se quiser usar a fórmula zona, pode usar também. Outra vez o k, né? Vou derivar o menos y em relação a y, dá menos 1. Troca o sinal, vai ficar mais 1, né? Mais 1k. Aí aqui vou derivar em relação a zx. Derivada de x em relação a z é zero. E aqui eu vou derivar o 3z² em relação a x. Também é zero. Então, não tem nada com i é zero, não tem nada com j é zero, e o k é 1 mais 1, que dá 2. E esse daqui é o rotacional, tá? Mas a gente quer o rotacional da parametrização, ok? Da parametrização. Só que é o seguinte, o rotacional é constante, é 0,02, né? O rotacional seria o seguinte, onde aparecer x aqui, a gente trocaria por r cosseno. Onde aparecer y aqui, a gente trocaria por r seno. E onde aparecer z aqui, a gente trocaria por 5, tá? Mas no caso aqui não tem x, y, z. É tudo constante. Então, no caso, vai ficar 0,02. Ok? E aí, a gente vai pegar e calcular o rotacional, né? Que é o que a gente está calculando aqui, a integral de superfície sobre esse rotacional, na parametrização, vezes, né? Aqui, ó, vezes o produto vetorial entre gama θ e o gama t. E o gama r, na verdade, né? Aí é o seguinte, o rotacional é 0,02. O gama θ gama r dá 0,0r, tá? 0,0r. Aí é o seguinte, vai ficar 0 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes 0 dá 0, mais 2 vezes r dá r. Então, vai ficar 2r, tá? Então, no fundo, olha só, essa integral aqui, ó, que eu quero calcular, é uma integral dupla, ok? Esse produto a gente acabou de calcular que é 2r, de 2r, dr, dθ. O r a gente já viu, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, o r é de 0 a 2, o θ é de 0 a π, 2π. O r é de 0 a 2, o θ é de 0 a 2π, tá? É essa integral dupla que eu quero calcular. Vamos calcular essa integral dupla, ok? Ó, integral de 0 a 2π, integral de 0 a r, de 2r dr dθ. Vamos calcular essa integral de dentro. Ó. Isso daqui que tem que ser 8π. Se não for 8π, a gente errou, tá? É alguma coisa. Ou o teorema de Stokes está errado. Integral de 0 a 2 de 2r dr. Integral, o 2 mantém, integral de r dr r quadrado sobre 2. Esse 2 pode cortar com esse 2, vai ficar de 0 a 2, né? Troco o r por 2, vai ficar 2 ao quadrado. Troco o r por 0, 0 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, menos 0 dá 4. Então, aqui vai ficar integral de 0 a 2π de 4 dθ. Tá?
Aí vai ficar o quê? 4θ, o θ indo de 0 a 2π. Aí o θ troca por 2π, menos o θ troca por 0, vai ficar 4 vezes 2, 8π, menos 0, 8π, tá? Então, viu que bateu, né? Bateu. A gente fez, vamos voltar aqui, ó. Voltando aqui, a gente fez, usando a integral de linha sobre essa curva, deu 8π, e depois a gente fez a integral de superfície sobre essa superfície, esse disco, né? Mas aí mas usando o campo rotacional F, tá? Aí também deu 8π, né? Então, de fato, funciona aí esse teorema de Stokes, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Abraços e bons estudos a todos.